Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula assíncrona de Geografia. Vamos lá? Bom, na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Revolução Iraniana, também chamada de Revolução Islâmica, certo? Então a gente vai ver como que esse movimento transformou o antigo Império Persa, né, o Irã, no país que a gente conhece hoje. Bom, para começar, a gente vai destacar o seguinte, tá certo? A Revolução Iraniana, né, ou Revolução Islâmica, ou Revolução Islâmica do Irã, tá bem? Todos esses nomes estão corretos. Ela começa com um movimento de caráter popular que vai terminar com a instalação no país de um regime islâmico, tá? Por isso que a gente chama de Revolução Islâmica. Ou seja, o Irã hoje, assim como o Vaticano, é um país governado por leis religiosas, que tem à frente, ou como figura máxima, né, líder supremo, como eles chamam, uma figura religiosa do Islã, no caso, que é um ayatollah, tá certo? Ele começa com um movimento pela democratização do país e termina, conforme a gente acabou de dizer, com a instalação deste governo de caráter religioso, esse governo islâmico, tá bem? Essa revolução, conforme a gente já comentou, transforma completamente o país, a estrutura do país, tá bem? E configura o Irã que nós conhecemos hoje. Então, o que nós iremos trabalhar ao longo dessa aula é o que e como aconteceu, tá certo? Vamos lá então. Bom, quais são os antecedentes da Revolução Iraniana? Como antecedentes, a gente destaca que antes da Revolução, o país, o Irã, ele era governado por um rei cujo título no Irã é de Shah, tá? Então era o Shah Reza Pahlavi, tá bem? O poder era concentrado nas mãos do Shah e em torno do seu círculo, né? Pessoas colocadas em cargos administrativos, cargos de poder no país, ligadas à figura do rei, ou seja, submetidas, né? Subordinadas a ele. O Irã era um país que até 1970 amargava uma grande desigualdade social, tá bem? Desigualdade entre ricos e pobres, tá certo? E neste mesmo ano, né, nessa década, no caso de 1970, começa então a surgir grandes críticas políticas ao governo do Shah Reza Pahlavi, tá certo? Que era, na visão da população e do mundo também, um governo autoritário, despótico e que estava mais preocupado, né, com o luxo com o que ele vivia e o seu círculo do que com a vida, né, com o bem-estar da sua população. Então todas essas questões começam a levantar questionamentos políticos em relação ao seu governo. Bom, a oposição ela começa a se concentrar em torno da figura do líder religioso, o Ayatollah Khomeini, que nessa ocasião vivia exilado em Paris, justamente por representar esta oposição ao governo do Shah Reza Pahlavi, tá certo? O Shah, vendo todo esse clamor popular, toda esta oposição crescendo, ele vai prometer reformas sociais e reformas econômicas, tá certo? O Ayatollah Khomeini também faz essas promessas e, além delas, ele inclui também que o país passe a ser regido pelas leis islâmicas, que haja uma moralização do país de acordo com o que o Corão, o livro sagrado para o Islã, pregava, ok? Bom, a Revolução Islâmica ela vai começar aí, então, no final dos anos 70, quando uma série de protestos eclodem pelo Irã. Esses protestos questionavam o regime do Shah Reza Pahlavi e as pessoas então começam a tomar as ruas em protestos e manifestações contra o seu governo. Essa instabilidade toda ela aumenta quando greves gerais são organizadas e se alastram por todo o país. Tá bem? Então, a partir deste contexto, nós passamos a ter todo o país voltado contra o governo do Shah Reza Pahlavi, se manifestando contra o seu poder, ok? Bom, em janeiro de 79, o Shah deixa Teherã, capital do Irã, para uma suposta férias, tá bem? E dessas férias ele nunca mais volta. Por quê? Porque quando isso acontece, quando ele deixa o país, a população então ela começa a tombar estátuas que faziam referência ao Shah
em um claro sinal de oposição e deposição do Reza Pahlavi do seu posto, né, de governante do país. Bom, em sua última decisão, tá, como rei, como Shah do Irã, ele indica para primeiro-ministro o Sapur Bachtiar que, como chefe do conselho, né, ao assumir esta posição por indicação do Shah, vai tentar contornar essa situação, ele vai tentar, né, resolver todo esse problema. O Bachtiar, então, ao tentar contornar toda essa situação, ele forma um novo governo, tá certo? Para impedir que esses protestos ganhem proporção. Bom, em 1º de fevereiro de 1979, o Ayatollah Khomeini volta do seu exílio em Paris e a instabilidade política que o Irã vivia aumenta ainda mais. Lembrando, né, conforme nós conversamos agora há pouco, o Ayatollah Khomeini era o grande líder da oposição ao Shah Reza Pahlavi, tá certo? Exilado justamente por este caráter oposicionista, ao retornar para o Irã, então a oposição vai se concentrar ainda mais em torno da sua figura e todo este clima de instabilidade que já estava instalado no país, ele vai ganhar força e proporção. Em várias cidades ocorrem enfrentamentos entre aqueles que eram a favor, né, pró-Khomeini, e a polícia, que ainda defendia o governo vigente, que havia sido instalado pelo Shah antes que ele deixasse o país. Ok? Então, toda essa situação começa a ficar violenta, ok? O que vai dando cara a este processo revolucionário. Bom, em 11 de fevereiro, tanques tomam as ruas de Teherã entre rumores de um suposto golpe militar, ou seja, os militares começam a se movimentar, tanques do exército tomam as ruas e a população começa a falar de um golpe militar. Nesse mesmo dia, ficou claro que o exército não estava interessado em tomar o poder, mas apenas então fortalecer ou dar força a este movimento que estava acontecendo, tá? Os revolucionários, os rebeldes, vamos colocar assim, eles tomam a principal estação de rádio do Irã e declaram que aquilo que estava acontecendo era a voz do povo. O povo clamava por mudanças, o povo clamava pelo fim do regime do Shah Reza Pahlavi e pelo início, né, do governo do Ayatollah Khomeini. Ok? Bom, o primeiro-ministro Bachtiar renuncia, né, ao seu posto. 2 meses mais tarde, Khomeini ele vai ter uma vitória esmagadora em um referendo organizado no país, onde foi votada a atribuição de poderes políticos ao Ayatollah. Ele declara então a criação de uma república islâmica, conforme nós comentamos no início da nossa aula, república essa que seria ou teria como leis aquilo que é pregado no Corão, o livro sagrado para o Islã, e é declarado quem? O Ayatollah Khomeini como líder perpétuo supremo, tanto político quanto religioso do Irã. Tá certo? Então, a partir deste momento, o país assume essa configuração de regime religioso, ou seja, um país governado pelas leis religiosas. Bom, o que aconteceu com o país depois da Revolução? Ou seja, como que o país se organizou após a derrubada do Reza Pahlavi e dos seus representantes e a nomeação do Khomeini como líder supremo do país? Que nem vocês observam nessa foto, mulheres, né, muçulmanas vestidas com o véu conforme manda a lei islâmica, tá certo? Seguidores fanáticos do Ayatollah ainda invadem a embaixada americana, tá certo? Ainda em 79, ocupam o prédio e fazem as pessoas que trabalhavam na embaixada como refém. Aqui vai uma dica, se vocês quiserem ver um pouquinho mais de perto, né, todo este contexto, assistam o filme Argo, que conta um plano, que mostra um plano da CIA, que é a agência secreta dos Estados Unidos, para resgatar essas pessoas contando com a ajuda dos canadenses. Por que eles invadiram a embaixada dos Estados Unidos? Porque o Khomeini, ao assumir o poder, ele inicia um discurso claro
de oposição ao Ocidente e a influência ocidental sobre a cultura e a política do país e sobre a influência dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então ele se declara anti-americano. Então as pessoas que apoiavam a sua chegada ao poder tomam toda essa atmosfera de revolta e utilizam-na para que possam invadir e fazer valer aquilo que o Ayatollah acreditava, que era esse sentimento anti-Ocidente e anti-Estados Unidos. Tá certo? Aqui, só para nós entendermos, né, como funciona a estrutura política no Irã, percebam vocês que o Ayatollah, que é um título religioso, ainda é o líder supremo e ainda tem poder e força política no país. O povo tem direito a voto, mas quem manda no país, a figura, né, suprema de poder, como o nome já sugere, é o Ayatollah. Ok? Bom, em junho de 2007, vocês veem aí a foto de uma mulher muçulmana também, vestida com os trajes de acordo com o que manda a lei islâmica, relembrando a data da morte do Ayatollah Khomeini, que vem a falecer 10 anos depois da revolução ter se concretizado. Tá certo? As mulheres, a partir dessa data, né, que a gente viu, de 79, quando se concretiza a revolução, passam a ser obrigadas a se vestir conforme mandam as leis islâmicas. Tá bem? Bom, aqui também uma foto, né, de crianças na escola. Percebam aí as meninas vestidas com um véu. Todas as meninas, todos os estudantes na sala são meninas. Há essa separação por gênero dos estudantes. Ok? Isso vai ser instituído pós revolução. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso no slide seguinte. E elas estão aí fazendo a leitura do Corão, que é o livro sagrado para o Islã, né, que torna-se uma leitura obrigatória nas escolas a partir de então. E aqui, rapidinho, né, uma outra contextualização. A atriz Marjane Satrapi, ela que quando aconteceu a Revolução tinha 10 anos, viveu toda essa instauração do regime islâmico no país, conforme a gente acabou de comentar, a separação dos estudantes por gênero, meninos e meninas, tá certo? Porém, o fato dela ter nascido em uma família moderna, politizada, fez com que anos depois ela escrevesse um livro, tá? Esse livro, Persépolis, ele conta, a partir de uma história em quadrinhos, a vivência da autora nesse Irã pós-revolução, pós-instauração de um regime islâmico de caráter xiita. Aqui vale a gente destacar, né, que o islamismo é dividido entre duas seitas principais. Os xiitas, que têm uma postura mais radical, e que representam entre todos aqueles que seguem o Islã a minoria, e os sunitas, que representam a maioria dos islâmicos, tá, das pessoas que seguem o Islã, e tem como característica uma postura mais branda. Tá bem? Então, ela vai descrever a partir dessa história em quadrinhos, da Persépolis, a vida nesse Irã pós-revolução, todas as transformações que aconteceram no país por conta da instalação desse regime de caráter religioso. Tá certo? Vale aqui, então, a leitura dessa história em quadrinhos e vale também assistir o filme que eu comentei lá atrás com vocês, Argo, que conta sobre este plano da CIA e dos canadenses para resgatar esses reféns da embaixada. Tá ok? Pessoal, espero que vocês tenham entendido o assunto, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Agradeço a todos que chegaram até aqui pela atenção. Muito obrigado. Um grande abraço e até a nossa próxima aula 5 de Geografia. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.